Então vamos lá, irmão. Estudo de escatologia e a parte 2, né? Nós falávamos na primeira parte sobre o que Jesus havia falado, dito sobre este momento, e agora nós vamos entrar naquilo que de fato antecede o arrebatamento da igreja, aquilo que o momento chamado agora, né? O momento chamado agora, onde está a igreja e que vai antecipar as aberturas dos selos. Que momento é esse, né? Que hora é essa? E é sobre isso que nós vamos falar aqui na introdução. A nossa introdução hoje vai ser assim um pouco, tem que prestar um pouco de atenção hoje, porque nós vamos falar de números, nós vamos falar de datas, de tempo. Então vai ser um pouquinho mais cauteloso hoje a coisa, né? Mas vamos lá. Antes de entrarmos nos 7 anos do período tribulacional, temos que compreender o que são as 70 semanas de Daniel e compreendendo o momento atual da igreja. Para isso nós vamos trabalhar com a imagem, né, que está aí na apostila dos irmãos, para que a gente possa entender, né, que momento é esse, que hora é essa, o que aconteceu desde que o povo sai da Babilônia, começa a entrar em Jerusalém de volta, até a vinda do Cristo e o momento chamado hoje, que é o momento da igreja. Então você tem esse desenho aí diante de você e você vai ver aqui que há um esquema nesse desenho, né? 7 semanas, que já aconteceu lá atrás, né? As 7 semanas. Nós temos aqui as 62 semanas, que nós vamos entender daqui a pouco o que é isso, né? As 62 semanas. E hoje, né, a igreja se encontra na 69ª semana. É onde a igreja está hoje, onde é o Calvário, iniciando a era da igreja. E nós vamos entender o que é essa visão de Daniel, as 70 semanas de Daniel, que Deus deu a ele lá, e daqui a pouco nós vamos ler, está lá em Daniel capítulo 9, né? Após esse momento, que é o momento hoje da igreja, né? É esse momento chamado hoje, na 69ª semana, está a igreja. A era da igreja está neste momento. Então, posteriormente isso, acontecerá o que? Está aí no seu desenho. O arrebatamento da igreja. Acontecendo o arrebatamento da igreja, nós adentraremos, eu digo o mundo, não a igreja, porque a igreja está no céu, mas o mundo adentrará, então, nas 70 semanas, cumprindo-se assim a visão dada a Daniel, as 70 semanas de Daniel, totalizando então 490 anos, né? Totalizando 490 anos. Então, no período agora que falta, ou então o período tribulacional, é o período da última semana. Só falta uma semana naquilo que Deus revelou para se cumprir, né? Toda a escatologia, para se cumprir então o tempo tribulacional. Daniel está aí na sua apostila, Daniel capítulo 9, verso 24 e verso de número 25. É o que nós temos aqui como texto de referência, né? Quem pode ler para nós? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para Deus restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o Cristo. 7
nós temos aqui Deus dando a Daniel essa visão sobre as 70 semanas. E olha o que Deus vai falar nesse período de 70 semanas. Deus vai dizer o seguinte, que esse tempo são determinados para quê? Para que sobre o teu povo e a sua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Que momento que acontecerá essa tão grande restauração sobre o mundo? No momento quando se terminar a grande tribulação, quando se completar as 70 semanas, quando se cumprir as 70 semanas, o que acontecerá no cumprimento das 70 semanas? Satanás será lançado no lago de fogo, o inferno será lançado no lago de fogo, a morte, a besta, o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Todos quantos não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então as 70 semanas se culminam com o juízo de Deus completo sobre a face da terra, sobre Deus colocando um ponto final em tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é errôneo, tudo aquilo que é maligno. Por isso que vai dizer em Daniel que as 70 semanas estão determinadas para este fim, para esse ponto crucial, que é então selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Aí nós adentramos aonde? Milênio, aonde Jesus estará ali, Satanás preso, e depois então se culmina todas as coisas, né? Então nós temos aqui até edificar Jerusalém, até o Messias. Então você vai ver no seu desenho aí, as 7 semanas, primeiro aí no seu desenho, foi o que? Edificação de Jerusalém. Desse momento até a vinda do Messias, passaram 62 semanas. E nós vamos entender o que é isso daqui a pouco. Aonde surgiu o Messias, aonde aconteceu a vinda do Messias. E aí agora, nós, 62 mais 7, 69. E o tempo para. E a igreja está. E só falta uma semana para se consumir todas as coisas. Então, dentro disso que nós vamos trabalhar essa aula de hoje, sobre as 70 semanas de Daniel, porque sem isso daqui, nós não vamos conseguir entender o que é os selos. Tem que ter todo um amparo para chegarmos nos selos, né? Se os irmãos tiverem alguma colocação, os irmãos podem ficar à vontade. Nós estamos em que semana? 69ª semana, na 69. E aí nós vamos entender lá no final o que é essa 69 semana. Eu vou antecipar aqui. É como se o tempo tivesse parado. E aí nós vamos entender o porquê o tempo parou. Esses dias atrás eu preguei sobre isso. O tempo parou aqui. E nós vamos entender de que forma. Obrigado. Irmãos, lá tem cafezinho, fica à vontade. Então vamos aqui, ó. As 70 semanas de Daniel corresponde a 70 anos que o Senhor falara ao profeta Jeremias. Jeremias 25, 11 e 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. Não se esqueça, vamos pensar junto aqui, gente. A Bíblia, ela aponta para uma verdade literal e uma verdade espiritual. A exemplo, quando Isaías vai falar de Lúcifer e quando Ezequias vai falar de Lúcifer, está falando do retiro. Mas aquilo que está falando sobre Tiro aplica-se a Satanás. Uma verdade sobre Satanás. Por isso que a Bíblia é interpretativa. A Bíblia não é Deus me deu uma revelação do Apocalipse. Não, a Bíblia é interpretativa. Nós a interpretamos mediante o Espírito Santo. Então olha o que vai acontecer lá em Jeremias agora. Lembra de Jeremias quando teve o cativeiro babilônico? Quanto tempo Deus falou que o povo ia entrar no cativeiro? 70 anos.
Esses 70 anos aqui, espiritualmente, se aponta para as 70 semanas de Daniel, no sentido espiritual. Olha o texto, que aí nós vamos entender direitinho o que o texto está dizendo. Jeremias capítulo 25, verso 11, verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, olha só, visitarei o rei da Babilônia. Babilônia é um exemplo do quê? A grande meretriz, o grande símbolo pecaminoso, é um símbolo de Satanás. Completando-se o período de 70 anos, visitarei quem? O rei da Babilônia. Se cumprindo as 70 semanas, Jesus visita quem? Lúcifer, com seus anjos e toda a maldade que impera com ele. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo, aonde eles serão lançados, aonde Satanás será posto com seus anjos, e com o anticristo, a morte e o inferno se tornará um lugar deserto. O que é um lugar deserto? Sem vida, sem cor, sem nada que seja alegre. O que resta para o homem sem Deus, para Satanás e seus anjos, todos quantos não forem achados no livro da vida, o que resta é o lago de fogo. A Bíblia diz que o bicho não morre naquele lugar e o fogo não se apaga. Está falando do quê? Aqui, bicho, quem é o bicho? O homem. Mas o bicho, no caso, não seria um animal. Não. O bicho seria um bicho de bicheira mesmo. Bicho de bicheira. Não, bicho de aspecto. Mas consciente ou inconsciente? Consciente. E a dor será tão grande que se tornará como um bicho no meio do fogo. É porque, baseado no que está escrito na Bíblia, ser humano sabe, mas consciente. O que fica representado com esse o bicho não morre? O que fica representado? O que o pecado faz na vida de um homem? De coroa da criação a um bicho gritando no meio de um fogo. É isso que o pecado faz com ele. Então, nós vamos ter aqui, nas 70 semanas de Daniel, né, corresponde aos 70 anos, tipologicamente, né, aquilo que o Senhor havia falado. Jeremias 29:10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Que período se dá ao final da grande tribulação? A grande tribulação, Israel está em agonia, Israel está sob pressão, as nações estão contra Israel e Israel está em fuga, Israel está fugindo. Quando então o Messias aparecerá? Isso se dará no final da grande tribulação, dos 7 anos. Então, passando-se os 70, visitarei e vos trarei, tornarei vos trazer de volta para este lugar. Acabando-se os 70 anos, entra-se o milênio. Os irmãos estão entendendo até aqui essa questão de tempo, de estação, de anos? Então, os 70 anos fala sobre uma profecia. Os 70 anos de Daniel, pontos escatológicos, que começou com Neemias, está aí no desenho, as primeiras 7 semanas, depois as 62 semanas, de Jerusalém edificada, até o nascimento do Messias, até o Messias fazer a sua missão na terra. Passaram-se 62 semanas, nós vamos ainda entrar nesse ponto aqui, e aí nós temos esse período que aponta-se para a abertura dos selos, né? A abertura dos selos. A abertura dos selos de Apocalipse capítulo 6 só se dará quando completar-se, então, ou melhor, quando a igreja for arrebatada e iniciar-se a 70 semanas, né? Esse último tempo da face da terra no sentido escatológico. Vamos entender aqui na próxima página
as 70 semanas de Daniel são divididas em 3 partes. E aqui nós vamos conseguir compreender melhor as 70 semanas de Daniel, enxergar melhor o que é isso, né? O modo correto da contagem das 70 semanas de Daniel é da seguinte forma: 70 semanas, uma semana equivale a 7 anos, então nós temos 70 vezes 7, que totaliza 490 anos. Esses 490 anos, eles são divididos em 3 partes. Então nós temos uma parte de 7, nós temos uma parte de 62 semanas, e nós temos então uma parte, ou a última parte, que é a última semana, os 7 anos restantes. Então, 70 semanas, cada semana equivale a 70 anos. Essa é a interpretação. A primeira parte das 70 semanas, nós vamos explicar o que está lá no desenho, lá da primeira página, né? Mas vamos ficar aqui na segunda. A primeira parte dessas 70 semanas, a primeira e 7 semanas, conforme Daniel 9:25, compreende 49 anos. 7 semanas vezes 7 anos, 49. 7 vezes 7, 49. Daniel destaca com clareza o começo da contagem dessa semana. Do ponto de partida até a conclusão da mencionada obra, se passaram 49 anos. Este ponto de restauração de Jerusalém é mencionado tanto em Neemias, do capítulo 1 ao 6, e também em Esdras, capítulo 6, do verso 13 ao verso 15. Mas abra sua Bíblia, Daniel 9, verso 25. Hoje é para dar mais esquentada no neurônio hoje, hein? Pode ler? Pode. Sabe e entender desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então olha só, Daniel 9:25, e desde a ordem dada. Que ordem é essa? Ordem essa quando o rei diz a Neemias: volte para Jerusalém e edifica o templo. Ali foi a ordem. O período desde a primeira leva que sai da Babilônia e vai para Jerusalém até a reforma de Jerusalém, até a conclusão de Jerusalém, levou-se 49 anos. 49 anos. Então, daquilo que o Senhor havia falado das 70 semanas, é o que está aqui. Das 70 semanas, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Então, para a edificação de Jerusalém, 7 semanas, 49 anos. A história cronológica, se a gente for pegar datas, fecha 49 anos, desde que a primeira leva retorna para Jerusalém, até a finalização da edificação dos muros de Jerusalém. 49 anos. De Jerusalém, dos muros edificados, de Jerusalém edificada, até a chegada do Messias, passaram-se 62 semanas. O que isso equivale? Equivale a 434 anos. De Malaquias, o término de Malaquias, até o anjo visitando João Batista, são 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos de silêncio de Deus. Onde Deus silenciou para com o povo, devido ao pecado do povo. Silenciou de forma profética, de forma de inspiração. E o silêncio vai ser quebrado 400 anos depois, quando o Senhor, o anjo, visita Zacarias, quando Zacarias está no altar de incenso, clamando, intercedendo
pelo povo. Então ali o silêncio é quebrado. O que nós enxergamos aqui? Nós enxergamos o autocontrole de Deus sobre toda a história, o domínio de Deus, a autoridade de Deus sobre todas as coisas. O povo está retornando. Deus colocou no coração do rei para que o povo pudesse retornar, se cumpre as 7 semanas. O povo agora está com tudo restaurado. E aí nós entramos na segunda parte aqui, ó. A segunda parte, 62 semanas. Esse período compreende 434 anos. 62 vezes 7, né? 62 semanas vezes 7 anos. Começa com a restauração de Jerusalém, e Jerusalém está restaurada, e vai até os dias que o Senhor Jesus andou na terra. Então Daniel 9:25 sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 anos, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Os 62 semanas que se dá aos 434 anos. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É impressionante e glorioso observar como o Senhor é o Senhor da história, porque desde o decreto para a restauração até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, passaram-se exatamente os 483 anos, as 69 semanas vezes 7. Então, desde quando acontece a restauração até quando Jesus é aclamado em Jerusalém, na entrada triunfal, aonde o povo dizia, né, e clamava, bendito aquele, hosana nas alturas, né, hosana, hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e o povo jogava folhagens no chão, e Jesus está no jumentinho, nunca montado por ninguém, entrando em Jerusalém, e ali o povo reverencia o Cristo. Daquele momento da edificação do muro até esse ponto onde Jesus entra em Jerusalém, se completa 69 semanas, totalizando então aí os 483 anos. E o que resta agora? De 483 mais 7, 490 anos, as 70 semanas. Cada semana são 7 anos, 70 vezes 7, 490. Então falta-se o último período, a última semana. Essa última semana ela só iniciará quando Jesus abrir o selo. Enquanto Jesus não abrir o selo, essa última semana não chega. Essa última semana não acontece. Não pensa. Então está parado agora está parado, irmão. Parado. Aí nós vamos entender isso daqui a pouco. Estamos, nesse sentido escatológico, parados. Figueira brotou já? Senhor? Figueira já brotou? Ainda não. A figueira vai brotar. Não, Figueira já brotou. Brotou? E agora? Brotou. Se for Israel, brotou, né? Brotou. Se for Israel, brotou. Já. Aí brotou. Figueira brotou em 1948. 48, quando se tornou uma nação. Israel brotou. Oswaldo Aranha. Oswaldo, né? Oswaldo Aranha, volta Minerva, né? Isso. Ali brota a figueira. E Deus tinha falado com Isaías: em um dia eu faço uma nação. Em um dia Israel se tornou uma nação. No tardecer, no anoitecer daquele dia, participou da votação brasileira Oswaldo Aranha, né? E com aquele voto dele contribuiu para que Israel fosse uma nação. E aí se cumpriu o que Isaías profetizou: em um dia eu farei uma nação. E fez. Só um minutinho. Na sua ideologia, a grande tribulação, quem ficar, ficou? Ou quem ficou ainda consegue recuperar alguma coisa? Na sua Parece que sim. consegue, né? Quem são esses que vêm? Tem base disso?
Sim, as nações vêm adorar Jesus no milênio. A Bíblia diz que as nações virão adorar a Ele no milênio. Não, digo assim, pessoas enviadas, por exemplo, conhecedores da palavra, dados para arrebatamento, você fica, e a grande tribulação vem. Na sua concepção, pausa ainda um pouco? Dá-se a entender que sim, mas agora pelo próprio sangue. Se conseguir suportar, mas vai ser assim, sem nenhum tipo de segurança. Não tem como dizer, eu vou conseguir. Não se sabe. Porque às vezes o camarada vai dar sede e vai tomar água. Quando tomar água, morre, porque caiu a estrela de cima. Ele não sabia que a água estava envenenada. Acabou. É a ira de Deus. Mas isso vai ser lá nos céus. Lá no derramar das trombetas, das taças lá. Aí já a gente chega lá. Mas se entende que sim. Porque nações virão. Povos virão adorá-lo. No milênio. E Satanás está preso. Mas quando Satanás for solto, ainda enganará, corromperá alguns ainda. Aí virá o fim. Então, irmãos, nós temos nas 70 semanas de Daniel, nós temos a primeira parte, as 7 semanas, que se dá da saída do povo da Babilônia à edificação de Jerusalém. Da edificação de Jerusalém até o ministério de Cristo, até a entrada triunfal, nós temos 62 semanas. O que resta agora? Resta a última parte, a terceira parte da história, né? A terceira fatia, que é a última semana das 70 semanas de Daniel. Então nós temos lá. Esse período é o período tribulacional. É a última semana de anos. Isto é a 70ª semana. Daniel 9:27. Quem pode ler para nós? 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, a última semana, aí Deus usa, ou Deus fala com Daniel, e Deus vai dizer a ele firmará um concerto com muitos, por uma semana. O que é uma semana? 7 anos. E olha só, mas na metade da semana, 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio aonde a coisa vai pegar de verdade. Mas na metade da semana, o que vai acontecer? Ele vai fazer cessar o sacrifício. Um novo templo está sendo erguido. Há quem diz que os alicerces do novo templo já está posto sobre a terra, lá em Jerusalém, aonde ele, o anticristo, vai querer, nessa metade dos 7 anos, vai querer receber a adoração. Porque essa aliança que ele tem aqui, principalmente é com Israel. Israel vai aceitar essa aliança com o anticristo. Porque, na verdade, ele está enrustido, ele não está revelando quem ele é ainda. Ele vai ser uma pessoa, um homem, né? Um homem no sentido, será do sexo masculino, uma pessoa, um homem. Ele tem um teor político muito forte e ele vai reger politicamente o mundo. Essa pessoa vai conseguir aliança com Israel, vai ter paz sobre a humanidade. Essa história de hoje, Hamas, guerra, cessa naquele período.
porque a palavra desse homem vai organizar o mundo, vai colocar o mundo debaixo de uma ordem. Então não terá mais esses conflitos que hoje tem, Rússia, Ucrânia, acabou tudo isso. Estados Unidos e não sei quem, acabou-se, né? Finalizou esse período. Mas isso se durará, chamado de falsa paz, 3 anos e meio. São 7 anos. É o que o texto está dizendo aqui. Ele firmará um concerto com muitos, principalmente Israel, por 1 semana. Mas quando chegar a metade dessa semana, metade de 7, 3,5. Quando chegar a 3 anos e meio, ele vai cessar o culto ao templo e ele vai querer receber adoração, porque quem ele é? O anticristo. O que o diabo queria? Receber adoração lá atrás. Por isso que Jesus diz que o fermento é o mesmo. Não muda a essência do diabo, não muda. O fermento é o mesmo. E aí ele vai querer receber adoração. Quando ele querer, desejar se assentar e ser reverenciado e reconhecido como o Cristo Messias e receber tais adorações, Israel rompe com ele. E aí se desencadeia então os 3 anos e meio últimos para se completar as 7 semanas. Ou a última semana, né? Os 7 anos. Então, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, o anticristo. E isto até a consumação. Isso, qual é a consumação? O final dos 7 anos. Então os 3 anos e meio é de falsa paz. Os últimos 3 anos e meio, para se completar 7, a última semana, será de uma intensidade muito forte. Tanto é que ele virá, a asa de abominação virá o assolador, até a sua consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, que é a ira de Deus, que é a justiça do Senhor, que virá sobre o assolador. Aqui quebra-se a ideia, né? Essa última parte aqui, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que é derramar na linguagem de Daniel? É a vinda de uma justiça, a vinda de uma ira. Quando Jesus vai dizer lá no Monte das Oliveiras, se possível, passa de mim esse cálice, porque quando um rei estava irado com alguém, o que o rei fazia para mostrar a todos a sua ira? Ele virava a taça. Por isso que no Apocalipse tem as 7 taças. Terá os 7 selos, terá as 7 trombetas, e o último, que é o momento mais culminante da ira, o derramar das 7 taças, que é a consumação da ira de Deus sobre tudo, inclusive sobre Satanás. Então, quando Jesus diz, se possível, passa de mim esse cálice, ele está dizendo, se possível, não vire a taça sobre mim, mas todavia não seja feita a tua vontade, mas a minha. Então, o derramar aqui não é que ele vai fazer alguma coisa, ele vai receber do Senhor algo, e é um juízo. Então quebra-se a ideia do quê? De que no inferno é o reino do diabo, onde ele vai ficar atormentando pessoas no inferno com garfos. Isso é mitologia grega. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o diabo tem garfo, que o diabo tem rabo. Isso é o tridente, né? Tridente. Tem gente que nem chupa mais trident por causa do tridente. Então essa ideia, gente, essa ideia é uma mitologia grega. Não tem amparo bíblico para dizer que ele tem garfo, que ele tem chifre. Os chifres de Apocalipse falam sobre poderes. Sobre poderes. O chifre, quando se fala em chifre na Bíblia, fala sobre poder. Essa é a coisa. Então, Satanás no lago de fogo, ele receberá a sua condenação.
juntos com os que não foram achados no livro da vida. Jesus disse: o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e o inferno será lançado no lago de fogo. Então Satanás já está condenado. Ele não ganhou um reino, o reino dele é agora. O mundo jaz no maligno, e por isso é essa luta intensa do inimigo tentar levar pessoas para o inferno. Mas no inferno ele é mais um condenado junto com aquele que não foi achado. Qual é a diferença do não achado no livro da vida para Satanás? A diferença é: Satanás já está condenado, já recebeu sua condenação, e quem não foi achado no livro da vida receberá a sua condenação no trono branco naquele dia. Ele vai sofrer Igual. Ele vai ser lançado no lago de fogo, a morte será lançada no lago de fogo, o anticristo será lançado no lago de fogo, os anjos que com ele caíram naquele dia da rebelião serão lançados no lago de fogo. Pastor, nesses 3 anos e meio que vai ser unificado numa igreja só. Como? Nesses 3 anos e meio que fala assim, diz que vai ser feito não vai existir religião, vai ser uma única religião. Então, na verdade, Israel aguarda o Messias. A igreja vai estar no céu, né? A igreja não participa desses 7 anos. A igreja é arrebatada, acontece os 7 anos. E se inaugura a última semana, os 7 anos. Aqui na terra, o anticristo começa a imperar, né? Porque o primeiro cavalo, o cavaleiro branco, saiu para vencer e é vencedor. Ele sai para imperar. Israel não abre mão do seu Deus, que é aguardando o Messias, né? Aguardando a vinda do Messias, o grande Salvador. Israel aguarda isso, porque eles não creem que o Messias já veio, eles estão ainda aguardando o Messias vir. Quando ele desejar adoração, Israel aprendeu no decorrer da história que adorar é somente a Deus e não a outro. É onde há um conflito. Agora, se haverá outras religiões sobre a terra, possivelmente, porque o inimigo ele vai continuar a sua jornada, mas de um aspecto diferente. Agora com uma voz ativa, com aliança com Israel, né? Então possivelmente tenha outras religiões aí, mas Israel é isolado, esperando em Deus, aguardando em Deus a vinda do Messias, né? Para socorrê-los, para tirá-los dos apertos, né? Então essa terceira parte, de acordo com essa cronologia, né? Esse tempo fica esclarecido e confirmado. Olha que interessante, o que o nosso Senhor Jesus falou referente à segunda metade dos 7 anos, em Mateus 24, do verso 15 ao verso 21. Abra sua Bíblia, Mateus 24. Mateus 24, irmãos, do verso 15 a seguir, do 15 ao 21, esse texto é explícito, é apontado exclusivamente para a metade da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, a segunda parte dos 7 anos da última semana. Então, Mateus capítulo 24, do verso 15 ao verso 21, olha o que vai dizer: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, as 70 semanas, a última semana, quando é que vai aparecer? Quando é que vai aparecer a abominação, a desolação? Quando surgiu o anticristo, ali aparece, primeiramente numa roupagem de paz, depois ele tira essa roupagem de paz e demonstra de fato quem ele é. Israel percebe que foi enganado, se revolta contra, e as nações agora vêm para exterminar Israel. Mas aí Jesus desce no final dos 7 anos e dá livramento a Israel. Então nós temos Jesus falando, capítulo 24, verso 15: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel,
as 70 semanas, a última semana, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Aonde vai estar? Qual é o lugar santo? Jerusalém, o templo que será reerguido, aonde os sacrifícios estão acontecendo. Israel sacrifica hoje? Não, não tem templo, mas lá terá. E quando ter templo de volta, o povo voltará a sacrificar. O que tem hoje em Israel? Hoje em Israel tem o povo diante do muro das lamentações lamentando. Mas amanhã vai ter templo. E o povo voltará a exercer atividades no templo. Cessa o sacrifício, cessa todo o que é feito ali, e é o anticristo que quer receber a adoração. Israel se choca com eles. Esse templo vai ser erguido quando a gente já não estiver aqui? Isso, no final dos 7 anos, né? O último final dos 7 anos, os 3 anos, os 7 anos, melhor dizendo, os 7 anos, né? Então o que acontece? Então, quando ele surgir, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda, aí nós temos que compreender as 70 semanas para a gente ver isso, né? Então, aí olha o que acontece. Quem estiver na Judéia, que fuja para os montes. O que Jesus está falando aqui será o último momento dos 7 anos. Mateus 24, verso 15 ao 21, é os últimos momentos dos 7 anos. É os últimos momentos da última semana de Daniel. Por quê? Ele está falando sobre o quê? Lugar santo. Jerusalém, do templo. Ele está falando que aquele que é a desolação, aquele que é a abominação, vai estar neste lugar. É quando deseja adoração. Israel não dá a adoração, se revolta. Quando se revoltar, aquela falsa aliança, porque ele quebra o pacto nos 3 anos e meio, na metade ele quebra o pacto, então aquele que queria o bem de Israel, agora vai querer a extinção de Israel. E aí o que o Senhor diz? Os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, Israel, será abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe dê crédito. Porque Israel aguarda o quê? O Cristo. A esperança de Israel é o Cristo. E qual vai ser uma das artimanhas? O Cristo está ali. Quando forem lá, a armadilha é para matá-los. Então não deem ouvidos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Porque o falso profeta vai fazer sinais naquele dia miraculosos. Nesses 3 anos e meio finais, ele vai fazer sinais. O anticristo, o falso profeta, vai acontecer coisas diante dos olhos dos homens impressionantes. Milagres, maravilhas acontecerão, mostrando que o diabo também faz milagres. Que o diabo, lembra de Moisés? O que Deus diz a Moisés? Moisés, chega diante de Faraó e diz que eu sou contigo, pega a vara, joga no chão, vai se tornar uma serpente. Aí Moisés chegava cheio, né? Talvez até rodar pianos, joga a vara no chão, vira uma serpente. O Faraó vai dizer, isso daí? Magos, venha cá.
e os magos jogaram suas varas no chão e se tornaram o quê? Serpentes. Os mesmos sinais. Satanás cura também. Satanás também abre porta. Pastor, sobre esse monte que o pastor falou, mas haverá o que nesse monte? Tem socorro? Haverá socorro? E fala, fuja para os montes. Eu sempre quero saber. O Monte da Oliveira se entende quando se der a fuga de Israel, quando acontecer a guerra do Armagedon, que depois nós vamos falar sobre isso lá na frente, essa fuga de Israel, eles vão parar, ou eles vão estar cercados no pé do Monte das Oliveiras. Eles vão estar cercados ali. As nações os cercarão ali, para extinguir Israel. Isso já no final dos 7 anos. E é nesse momento que se dá a segunda parte da segunda vinda de Cristo. Primeira parte que nós falávamos semana passada. Primeira parte invisível. A igreja vai até as nuvens se encontrar com o Senhor. Segunda parte, o Senhor desce no Monte das Oliveiras e dá livramento a Israel. É ali que todo olho verá e toda língua confessará. E aí acontece o socorro de Israel. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, vá para longe, né? Se aqueles dias não forem abreviados, não haveria nenhuma carne se salvaria, mas serão por causa de quem? De Israel, a menina dos olhos, né? Os escolhidos. Então, se alguém vos dizer o Cristo eis aqui ou ali, não dê crédito, né? Surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão grandes sinais naqueles dias. Eis que vos tenho predito. Portanto, até onde é? Até o verso do 15 ao 21, né? Isso, do 15 ao 21. Então, aqui nós temos, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também a vida será também a vida do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Pastor, por que fala assim? Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Porque haverá fuga, haverá pessoas se escondendo. A que amamenta, a criança chora. As grávidas, como correrão? Então, ai das grávidas, ai das que amamentam naquele dia. Agora, o porquê esse ai sobre a menina dos olhos? Porque dentro de Israel hoje, nós temos um Israel que creu no Messias e participará do arrebatamento. Não é todo Israel que vai ficar. O Israel que vai ficar é o Israel ortodoxo, que não acredita que o Messias veio, que clama, que aguarda a vinda do Messias, que crê nas promessas que ele virá. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia ele virá com vestes salpicadas de sangue. Então os judeus, quando vão ver eles, o povo de Israel, quando vê aquele homem vindo do alto, pisando sobre o Monte das Oliveiras com as vestes salpicadas de sangue, porque a história é mundial. Em Jerusalém teve um homem chamado Jesus que se dizia o Filho de Deus. Aí eles vão dizer, opa, era ele, e vão se curvar e vão confessar e serão salvos. Então o judeu crente, cristão, participará do arrebatamento da igreja, não vai ficar. Agora os que não são, o Senhor vai abreviar os dias para que eles possam ser salvos. E tanto esse dia, aí se dará o milênio. Após isso, milênio. Vocês vão basear todo isso. Essa terra, esse céu e essa terra, não sei que altura, que a Bíblia fala que as potestades do ar caem, né? Eu não sei até que altura vai ser queimado esse céu e essa terra. Mas aí em Epístola de Pedro fala que haverá um novo céu e uma nova terra. Pós-milênio. E se Deus está nos estudos
nesse ponto, a Bíblia vai meio que calar-se. Ela fala sobre novos céus e nova terra. Agora, ela não explica. Porque aquilo que nós não pensamos, aquilo que pensamos e aquilo que desceu ao nosso coração não se compara, não chega perto do que o Senhor tem preparado para os seus. Porque, baseado no que você está falando e que é filosofia, a terra só foi vitimada por causa do pecado, de Adão e Eva. Sim. Mas a terra era um paraíso. Sim. Então, no caso de Gênesis 3 e 15, Deus fez o quê? Ele prometeu que restauraria e restabelecia o homem e a mulher que o diabo enganou em José. Enganou lá, né? E o caos então seria essa escatologia, que ele vai falar, vou mostrar o governo dele, mas aqui na terra o homem foi. Sim, o milênio, nós vamos chegar lá, né? Mas o milênio é literalmente o governo de Cristo na terra. É o reino literal. O que é o reino hoje? O reino espiritual. O Espírito Santo na vida da igreja. No mundo espiritual. Lá não. Lá será literal. Jesus estará lá, em Jerusalém, governando todas as coisas. A igreja com ele no milênio, como ministros do Senhor. Ali se dará galardões. Ali é o que se diz respeito a galardões, exercícios de cada indivíduo no milênio, com Cristo. Satanás está preso. O pecado não existe no milênio. Satanás, no final do milênio, Satanás é solto, vai corromper alguns. E depois disso, então vem a condenação eterna para Satanás, seus anjos, o anticristo, ou a morte, e o inferno serão lançados no lago de fogo. Todos quantos não foram achados no livro da vida ressuscitarão e serão lançados também, julgados e lançados no lago de fogo, e aí entram novos céus e nova terra. Nesse ponto, aí a Bíblia não dá detalhes, mas João vê uma cidade, e a cidade é quadrada, e a cidade descia do céu. Aplica-se à igreja, aplica-se à noiva, que é a nova Jerusalém. Que é a nova Jerusalém, que desce do céu. Então, tem coisas que Deus não deixou revelar, mas Ele só deixou uma luzinha lá no fim do túnel. Terá isso. Agora, como vai ser isso e como se veremos isso, eu só sei que será maravilhoso. Né? Então, irmãos, o que acontece? Mateus 24, do 15 ao 21, não diz respeito ao nosso período, não diz respeito ao período da igreja na terra, se diz respeito aos 3 anos e meio finais, dos 7 anos da última semana de Daniel. Os irmãos compreenderam as 70 semanas? Ficou alguma dúvida sobre as 70 semanas? O cálculo das 70 semanas, o que é a última semana, que Jesus vem falando, que Daniel fala, os irmãos compreenderam isso? Isso é muito importante para a gente compreender o que é a escatologia. Então vamos lá, já que todos compreenderam, né, Jamil? Deixa eu fazer só uma pergunta. Sim, senhora. É ali no monte, das oliveiras, que Jesus vai descer, e aí ele vai purificar a terra. Ele vai dar livramento a Israel. Aí que vai ser no céu e nova terra. Não, ainda não. Aí ali Satanás vai ser preso com seus anjos e ali se inicia o milênio, né? E a igreja vai estar com o Senhor, sem chance de pecado. A igreja arrebatada, ela recebeu um corpo glorificado, seremos assexuados, não terá homem, nem terá mulher. Então, casa, Liliane, casa, porque o período é agora, lá não tem casamento não, né? Então será assexuados, não terá homem e mulher, a igreja, e sem margem para pecados, porque recebemos um corpo glorificado, se cumprindo, e aquilo que é corruptível
corrupção, se tornará incorruptível, não terá mais margem para pecados. A igreja foi vitoriosa, recebeu sua coroa. O que será o povo que vai correr o risco de ser corrompido? As nações que vieram. As nações que vieram adorá-lo no milênio. Porque nós na incorruptibilidade não peca mais. Não peca mais. Acabou. A igreja venceu. É os que nascerem. As nações que virão da grande tribulação, que vai participar do milênio, não vão pecar, mas quando Satanás for solto, diz a Bíblia que alguns ainda se voltarão contra Cristo. Aqui mostra o que também? A miséria do homem. Por isso que Isaías diz que a justiça do homem diante de Deus é como um trapo imundo, é como um pano apodrecido, né? Irmãos, então, o período hoje, né, a última parte aí da sua apostila, o período chamado hoje, a 69ª semana, né, 69 semanas, diante desse cenário cronológico de tempo, né, das 69 semanas, estamos aonde hoje? Num tempo de espera. No tempo de espera. Tempo do quê? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tempo dos céus ouvir as nossas vozes dizendo Maranata, que no hebraico quer dizer o quê? Nosso Senhor vem, vem Senhor. Lembra de Apocalipse 22? O Espírito e a noiva dizem vem. Esse é o tempo de agora. Então vamos ver ali a última figura que nós temos aqui, ó. Nessa visão, que é a visão assembleana, pré-tribulacionista e dispensacionalistas, né? Milenistas. Nós temos o que? A morte e ressurreição de Cristo. Nós temos o que aqui? Entre a cruz e a segunda vinda oculta. Nós temos o que? A era da igreja. Entre a morte e ressurreição de Cristo e o arrebatamento, nós temos o tempo chamado hoje, que é o tempo que nós estamos agora, aguardando o que? O arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, então virá os 7 anos, a última semana de Daniel. Quando Jesus voltar, e todo olho o verá, lá no Monte das Oliveiras, inicia-se o milênio. Terminando-se o milênio, vem o quê? O juízo final. Satanás será julgado, lançado no fogo, porque já está julgado e condenado. O homem que não foi achado no livro da vida será julgado e condenado. E aí entra a eternidade, novos céus e nova terra. Então vamos ler aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao verso 8. Olha o que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, olha lá, a metade dos 7 anos, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. É quando ele quebra o pacto. Metade dos 7 anos, da última semana, templo erguido, o povo adorando a Deus, aguardando o Messias. Quem entra lá? O anticristo quer ser adorado. Está escrito, Paulo fala sobre isso, né? Ele se levanta tudo que se chama Deus e que se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Lembra? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, lá na queda, né? E agora, vós sabeis o que o detém. Então, calma aí. Alguma coisa detém
Alguma coisa detém para quê? Para que o anticristo não apareça. Não apareça de que forma? Não apareça na forma regente, visto que o arrebatamento da igreja será secreto, rápido, arrebatamento, tirado à força, tirado com pressa. Então, se o filho da iniquidade se revelar, o arrebatamento não será secreto. Se amanhã aparece no jornal e um grande líder mundial surge no cenário político, ele tem voz sobre os Estados Unidos, ele tem voz sobre Irã, ele tem voz sobre Venezuela, ele está regendo o Egito, está regendo não sei o que. Ué, é ele. 3 anos e meio ou 7 anos Jesus volta. Então não será mais secreto. Se o pai de família soubesse o dia que o ladrão viria, guardaria a sua casa. Mas eu virei como ladrão. O ladrão não avisa que vem roubar, né? Então o que acontecerá? Só tem uma coisa que detém o anticristo se revelar. Ele já nasceu? Já. Ele já está no nosso meio? Já está. Diante do que a Bíblia fala profeticamente, mostra-nos que ele já está no nosso meio. O que nos mostra o arrebatamento da igreja? 2 sinais importantíssimos. Será como nos dias de Noé, será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Dias de Noé, desprezo para a palavra de Deus. O que a gente vê hoje? Um monte de gente falando de Deus, mas despreza a palavra. Sodoma e Gomorra, o que tem em Sodoma e Gomorra que se destaca? Homossexualismo. O que se destaca no mundo hoje? Homossexualismo. Então tudo se aponta que a vinda do Cristo está iminente. Então o anticristo já nasceu. Se ele é uma criança, se é um adolescente ou é um homem já, não sei dizer, mas que ele já está por aí, já está por aí. Mas só tem uma coisa que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, o mundo jaz no maligno. Somente há um que, então calma aí, há um e não uma, não é a igreja que detém, há um que detém. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aonde é que Jesus vem? No final dos 7 anos. Quando ele acha que vai derrotar Israel, Jesus vem. No resplendor da sua vinda, os olhos verão ele, verão ao Senhor. E quem é esse um que o detém? O Espírito Santo. Eu vou ao Pai, e eu rogarei ao Pai que vos mande o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu à terra sobre a igreja, ele habita em nós. Mas quando ele for tirado do meio, quando é que o Espírito Santo vai ser tirado do meio? Apocalipse 22, o Espírito, e lá não é Espírito do homem, é E maiúsculo, Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Ué, se o Espírito quer que Jesus venha, e qual é a forma que Jesus vai vir? Para arrebatar a igreja. Então, se a igreja sobe, o Espírito também sobe, com a igreja. No sentido de selo de salvação, no sentido ministerial, no sentido de selar a noiva do Cordeiro. O Espírito também sobe com a igreja. Quando o Espírito subir com a igreja, se revela o filho da iniquidade, se revela o anticristo. E aí, nesse momento, instantaneamente, abra-se os selos. O primeiro selo se abre. E viu um cavaleiro branco no seu cavalo, e ele saiu para vencer, e é vencedor. Então só tem uma coisa que detém agora: o Espírito Santo sobre a igreja. Quando este for tirado, quando o Espírito Santo for tirado, que se dará no arrebatamento da igreja, então se revelará o homem do pecado. Porém, aquele que é tão poderoso, aquele que vai fazer
fazer sinais, que vai causar tanta destruição. Paulo diz: e o Senhor o desfará pelo sopro da sua boca. Mas o chifrudão mesmo, o original, não aceita não, né? Pela realidade da coisa, tudo entende que ele já está. A ONU tem uma agenda chamada Agenda 2030. É uma agenda da ONU, programada para aqui 5 anos. Essa agenda da ONU, uma das pautas dessa agenda é um líder mundial. Pastor, esses dias eu vi no Facebook, então minha neto fica brava, fala assim que nem tudo que vê. Mas passa um moço grandão, diz que é filho do Trump, diz que ele é o anticristo. Vocês viram essas coisas? Tem muitos boatos. Tem muitos boatos, né? Macron, ele é um homem enorme, grandão. Diz que ele é o anticristo. Mas não dá ainda para dizer quem é. Mas eu creio que ele já nasceu. Porque o Espírito Santo na terra ainda é. Então, Quando o anticristo atuar, o Espírito Santo tira a igreja. Então, agora uma criança não pode atuar. Quem atua é um adulto. Não, mas o anticristo, mesmo sendo criança, ele vai ser identificado com qualquer tipo. Não, mas ele vai ser uma pessoa autônoma. Ele vai ser uma pessoa, primeiro, ele vai ter relações com grandes, com poderosos. Ele vai ter relações sexuais. Rosto de homem, cabelo de mulher. Apocalipse está escrito, mostrando que ele corta para os dois lados. A coisa é feia, né? Não espera coisa boa não, que o negócio é... Então vai ser alguém empoderado. Agora, que já está por aí, eu tenho certeza que sim. Porque tudo mostra, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Sodoma, tudo mostra que a coisa já está muito avançada. Jesus está vindo, Jesus está voltando. E aí a igreja vai ser arrebatada e nós não vamos saber quem é ele. Não. Então nós não vai saber quem é ele. Glória a Deus. O que é a escatologia para a igreja? Um bálsamo. Deus está no controle e nós estaremos no céu. Quando tudo tiver a última semana aqui, a igreja vai estar recebendo galardão, a igreja vai estar se assentando na bodas do Cordeiro, a igreja vai estar adentrando ao céu, e aqui está acontecendo os 7 anos. Depois a igreja desce com Cristo para reinar com Cristo. A igreja não participa de nenhum mal mais. Acabou. Porque ele veio nos livrar da ira vindoura. Da ira vindoura ele veio nos livrar. Então a igreja não participa mais de ira. Aí a igreja, por exemplo, o que eu penso? Se a gente vai estar lá recebendo tudo isso, a gente nem vai saber o que está acontecendo. Não. Porque aquele lugar não tem sofrimento. A gente receberá um corpo glorificado. Nós só teremos regozijo de vitória. De vitória. A realidade não é tempo de brincar mesmo. Não vamos reconhecer. Sério. Exemplo, o irmão Tião não vai reconhecer a irmã Vitória como esposa, mas vai reconhecer como vencemos, conseguimos, haverá um regozijo. Vitória, conseguimos, mas não como esposa. Acabará esse sentimento de pai, mãe, filho, filha, esposa, um amor mútuo, assexuados, mas saberemos da vitória, nos reconheceremos no céu, mas não como casais, não como família, mas como igreja vencedora, né? Como igreja vencedora. Só. Como vai ser só alegria? Por exemplo, eu vou olhar lá, eu não vejo alguém, eu nem vou ficar triste. Você não nem vai vou lembrar. lembrar que a pessoa não Você não vai lembrar de quem ficou. Será uma coisa tão gloriosa que não terá lugar para lágrima, não terá lugar para tristeza, não terá lugar para não. Será uma coisa maravilhosa.
É isso que eu ia falar. Lá nós não vamos recordar de algum parente nosso que não foi salvo. Nós não vamos lembrar dele, porque lá não tem tristeza. Não, lá não tem. Só vamos lembrar de quem está lá. E é uma nova mente, né? É um novo corpo, né? Aquilo que Deus tem preparado não desceu no nosso pensamento, no nosso coração. É muito além, né? Muito além. Então, o que acontece? Embora Ele é poderoso, mas mais poderoso é o nosso Senhor. Com um sopro, o Senhor vai destruir ele, né? Num olhar, aqui nós temos que compreender, num olhar para o sistema profético e dispensacional da parte de Deus para com a sua igreja, é como se o tempo parou. O tempo parou. Escatologicamente, o tempo parou na 69ª semana. Parou o tempo. Que tempo é esse? Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer, começou não só a fazer, mas a ensinar. Início da igreja. Morte e ressurreição do Cristo. E aí, aonde se fecha a 69 semana para entrar nas 70 semanas, na última semana, né? Se fecha em Tessalonicenses 4, 16 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Aqui é a vinda invisível. Olha só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, aonde? Nas nuvens, para se encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Então, numa visão escatológica, o tempo está parado. Que tempo é esse? Jesus iniciou uma obra e Jesus vai vir buscar e consumar a sua igreja. E enquanto isso, a igreja prossegue evangelizando, cantando e pregando. Evangelizando, cantando e pregando. E um dia, que ainda pode ser hoje, Jesus busca a sua igreja. Quando Jesus buscar a sua igreja, e quando ele for tirado do meio, então se manifestará o filho da iniquidade. Jesus abre o céu. Lembra do Apocalipse 5? Ele está no trono. Diante do trono, os anjos, os anciões levam as botijas de ouro cheias de incenso, que é a oração dos santos. É esse período de intimidade, período de oração, período de relacionamento. Mas daqui a pouco, milhares de milhares, milhões de milhões aparecem no céu cantando. A igreja chegou ao céu. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Escatologicamente o tempo parou, e o que falta é adentrar agora a última semana, a 70 semana, a última semana de Daniel. Pastor, semana passada eu vi um pastor falando, está sendo como entre o tempo do país que é da Croácia. E ele falou mesmo desse tempo, fica na conta de 2030. Vai ser uma única igreja. Aí, eles vão tentar trabalhar o catolicismo. O catolicismo hoje trabalha muito forte sobre o ecumenismo, uma única religião. Hoje isso já é trabalhado nas escolas, isso já é trabalhado, já tem templos sendo levantados para esse fim, o ecumenismo. Hoje nós já temos aí fora o culto ecumênico, onde diversas religiões se ajuntam. Há passeatas em São Paulo, Rio de Janeiro, onde todas as religiões se juntam ali para poder então ter esse momento para com Deus. Há uma linguagem afora, Deus é um só, não importa como você, Deus é um só, né?
Então é essa questão aqui, ô Ana. Então é essa questão. Irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa vos guardar